A pressão internacional por um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas aumentou nesta semana. O governo israelense confirmou que vai participar de negociações para a implementação de um plano de trégua. O porta-voz do governo afirmou que uma equipe vai ser enviada para participar das reuniões na quinta-feira. O anúncio acontece após a pressão internacional, principalmente dos 3 países mediadores do conflito, Estados Unidos, Egito e Catar. Mas as perspectivas de um desfecho positivo se enfraqueceram no sábado, quando Israel bombardeou uma escola que abrigava deslocados da guerra na faixa de Gaza, matando 93 pessoas. O exército afirmou que o local servia como centro de comando do Hamas e da Jihad Islâmica, relatando a morte de pelo menos 31 combatentes na operação. No domingo, o Hamas pediu a aplicação do plano apresentado pelo presidente americano Joe Biden, em vez de realizar mais negociações ou novas propostas. Segundo os terroristas, continuar negociando significaria dar cobertura aos bombardeios israelenses. Os apelos por um cessar-fogo se intensificaram desde o assassinato, em 31 de julho, em Teherã, do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, atribuído a Israel, e a morte, um dia antes, do chefe militar do movimento libanês Hezbollah, em um ataque perto de Beirute, reivindicado por Israel. Irã e aliados ameaçaram Israel com uma resposta severa, gerando temores de que a guerra se espalhe pelo resto do Oriente Médio. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que o país está em um período de alerta, acrescentando que as ameaças de Teherã e Beirute podem se materializar. O conflito entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro, depois que militantes do movimento islamita mataram 1.198 pessoas, a maioria civis no sul de Israel, além de sequestrarem 251 reféns. Para falar sobre esse momento de alerta máximo no Oriente Médio, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais e pesquisador no Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Kécio Lemos. Kécio, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. É uma situação delicada que a gente está acompanhando no Oriente Médio e uma situação agravada diante dos últimos acontecimentos. A gente pode estar realmente diante de algo pior nessa região? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que nos ouvem agora. É um cenário preocupante, né? Um cenário em que o Irã está prestes a atacar Israel. Isso a própria inteligência dos Estados Unidos e de Israel tem divulgado que as próximas horas podem ser cruciais. Mas esse ataque também pode ser um gatilho para a mesa de negociação. Por que eu digo isso? Porque lembremos o que ocorreu ainda no mês de abril, quando pela primeira vez na história o Irã atacou Israel diretamente, a partir do momento em que soldados das Forças Armadas iranianas foram assassinados na Jordânia, né? Então, aquela resposta, naquele momento do Irã, foi uma resposta chamada de telegrafada, ou seja, apesar de ter atacado com uma onda de mais de 200 drones e mísseis, o Irã deu tempo de resposta para que os Estados Unidos e Israel pudessem construir o seu poder de defesa naquele momento, né? Então, não foi uma resposta calculada para evitar que o ataque gerasse uma escalada do conflito. Nesse momento agora, Israel ataca e assassina, né, o líder político do Hamas e também um líder importante do Hezbollah, poucos dias depois de uma viagem aos Estados Unidos do primeiro-ministro Netanyahu, né? E essa viagem, ao meu ver, sobre a minha avaliação, foi uma viagem que trouxe um respaldo dos Estados Unidos para os ataques que sucederam aqueles dias. O que nós temos agora? Nós temos agora os Estados Unidos pressionando o Israel para um cessar-fogo e Netanyahu com um trunfo político nas mãos a partir do momento em que ele matou o líder do Hamas e pode, assim, apresentar para o público doméstico essa possibilidade de ter, de fato, responsabilizado aqueles que organizaram o 7 de outubro. E também temos agora, por outro lado, o Irã com um compromisso e a obrigação perante o público doméstico de atacar Israel e também chegar numa posição de força na mesa de negociação. Então, nós podemos concluir, então, que a resposta, o tipo de resposta iraniana é que vai trazer ou um cenário que vai colaborar com negociações ou um cenário de agravamento dessa crise.
Kessio, a gente tem acompanhado desde o início desse conflito a participação dos Estados Unidos em apoio a Israel. Agora, na iminência de algo mais grave acontecer, a resposta do Irã, a depender do que seja essa resposta, da proporção disso, você avalia a participação mais efetiva de soldados americanos, inclusive, neste conflito? Nós acompanhamos ontem a chegada de um submarino nessa região do Oriente Médio. É um ataque direto, um ataque de maiores proporções do que aquele ataque telegrafado lá de abril. Ele pode abrir aí uma caixa de Pandora com repercussões aí bastante preocupantes, porque os Estados Unidos já enviaram, como você bem disse, Jonathan, uma força de dissuasão, né? E também uma sinalização clara de que está em defesa de Israel nesse momento. Então, qualquer ataque que saia desse poder de rastreamento e desse poder de defesa de Israel e dos Estados Unidos, algo que ultrapasse essa capacidade, possa ser interpretado como um ato de hostilidade que pode gerar uma escalada no conflito. Esse é o receio de todos, mas eu acredito, sobre a minha avaliação, que o Irã, nesse momento, ele não quer escalar o conflito porque seria muito mais problemático para Teherã lutar contra Estados Unidos e Israel de forma direta e não através das suas milícias armadas, que é a estratégia comum de Teherã desde da Revolução Iraniana de 79. Bom, a gente deixa agora o conflito um pouco de lado para falar de uma situação que está mais perto da gente. O presidente venezuelano exigiu que os poderes do Estado ajam com mão de ferro contra os supostos crimes de ódio que, segundo ele, surgiram durante os protestos contra a questionada reeleição. Nicolás Maduro pediu maior rapidez e eficiência contra a violência que eclodiu no país depois das eleições. O ditador foi proclamado vencedor do pleito de 28 de julho com 52% dos votos para um terceiro mandato de 6 anos. A oposição, liderada por Maria Corina Machado e o candidato Edmundo Gonzalez, denuncia fraude e reivindica a vitória. O presidente venezuelano considera a postura dos rivais como uma incitação a um golpe de Estado numa guerra civil. E a líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, disse que o candidato Edmundo Gonzalez vai assumir a presidência do país em janeiro. Maria Corina Machado falou durante uma entrevista para uma emissora local. O resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral é contestado pela oposição e pela comunidade internacional. Kessio, o impasse continua, né? Maduro disse que foi ele o reeleito, que ele tem o poder de seguir à frente do governo da Venezuela, e a oposição contesta. A gente vai ter uma saída para isso, para de fato entender e descobrir quem realmente foi o vencedor? É um problema que a diplomacia tem tentado resolver, Jonathan. O Brasil, inclusive, o presidente Lula sugeriu a hipótese de uma nova eleição ser realizada, o que é extremamente problemático, uma vez que, com a participação dessa vez da comunidade internacional, né, o que é extremamente problemático. Primeiro, porque Maduro ele terá que aceitar essa hipótese, o que é muito pouco provável. Segundo, quem será a representação internacional que irá acompanhar, né? Quem representa, que estados essas organizações representam, quais interesses essas organizações representam. Então, é uma questão de vários fatores que torna essa questão muito pouco problemática. E a ausência de uma posição mais contundente quanto à exigência da entrega das atas por parte de Maduro dá o tempo que ele precisa para tentar sufocar a oposição doméstica e tentar apagar esses focos de revolta popular que têm se multiplicado dentro da Venezuela. Kessio Lemos, professor de Relações Internacionais, muito obrigado pela análise e até uma próxima. Até logo, a satisfação é toda.